Dos suboficiais e soldados, eu participei algumas vezes, fui muito edificado, e esse ano parece-me que tem uma dinâmica até maior. Vão para a Praça 14 Bis, em nome de Jesus vai estar lotada. Em nome de Jesus, outras igrejas participando também, o povo de Deus, e nós queremos agradecer o convite para essa noite de abertura, compartilhar a palavra de Deus, e agradeço também porque estou revendo várias pessoas que nós amamos aqui. Queremos dar um abraço, uma saudação e desejar que cada vida aqui esteja sendo abençoada. Agradecer ao Júnior o convite, o pastor Éder, que nós conhecemos agora também. Deus abençoe a cada um de vocês. O meu trabalho, eu fui pastor aqui, a referência para muitos aqui é a Igreja Batista. Eu fui pastor da Igreja Batista aqui na Praça 14 Bis, nasci na cidade, cresci, estudei, joguei basquete aqui, fiz o seminário no Rio de Janeiro e pastorei algumas igrejas. Dentre essas igrejas, a igreja da praça aqui, a Igreja Batista em Itapema. E agora, já completando 10 anos, nós estamos trabalhando na área de missões da Igreja Batista, um trabalho de mobilização, de coordenação. E hoje eu sou coordenador no Brasil inteiro da mobilização e da promoção da nossa Junta de Missões Mundiais. O meu trabalho não é dentro do Brasil. Dentro do Brasil é o trabalho de mobilização, de falar nas igrejas, nos congressos, para que haja um despertamento vocacional, novos missionários, para que as igrejas se envolvam também com levantamento de ofertas, recursos e muito mais de intercessão. E eu posso falar claramente aqui de missões porque a Igreja Presbiteriana é uma igreja missionária. Pastor Agripino, que é o diretor executivo da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana, nosso amigo, a gente tem estado junto em vários eventos. Recentemente, numa viagem no sudeste da Ásia, nós estávamos ali com um grupo de pastores e líderes da Igreja Presbiteriana na Indonésia, na Malásia, na Tailândia também. E nós louvamos a Deus por essa parceria. E parte do meu trabalho também é visitar os missionários nos campos. Então, geralmente, no segundo semestre do ano, a gente viaja fora do Brasil e visitando os brasileiros. Hoje nós temos 350 missionários brasileiros e mais 250 que são missionários nacionais que prestamos assistência. E aí nós levamos caravanas, pastores e líderes para um tempo de refrigério do missionário e também colher informações para trazer para o Brasil. Já tive 3 vezes no Iraque e voltei, estou vivo, né? Deus cuida. Já estive em Cuba, já estive no Haiti, já estive na China, em toda aquela região, África várias vezes. Então isso é parte do nosso trabalho. Sou casado com a Silvia, que muitos aqui conhecem também, ministra de música, né? E nós vamos então compartilhar a palavra de Deus com esse tema muito bem escolhido. Quando eu fui convidado e quando me passaram o tema, entendi que vocês foram felizes na escolha desse tema. Identidade, preciso de uma. Todos os seres humanos precisam de uma identificação, de uma identidade, de uma referência. E nós somos marcados, nós chegamos ao mundo e trazemos já essa marca da imagem e semelhança de Deus. Independente se é um evangélico ou não, trazemos essa imagem e semelhança de Deus. Mas há o problema da queda, da distância, do desvio da humanidade, mas temos também o retorno através do Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa cidadania, esse reconhecimento, filhos de Deus, através do sangue do nosso Senhor e Salvador, livro do profeta Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 43, versículo 1, diz assim: Agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Baixe a sua cabeça por um tempo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, ó Pai, por este ajuntamento santo do teu povo aqui. Te louvamos pela Igreja Presbiteriana em Vicente de Carvalho. Te louvamos por essa juventude conduzindo esta semana, que seja uma semana de grandes bênçãos, Pai.
E agora, Senhor, olhamos a Tua palavra, queremos refletir nela, meditar nela, e para isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa dominar a nossa mente, o nosso coração, e tudo aquilo que vamos falar, relatar, interpretar, seja vindo do alto do céu, através do Teu Espírito Santo, e possa encontrar lugar na mente e no coração de cada um que está aqui. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido que apresenta Deus tomando posse do seu povo. Deus dando uma palavra de ânimo ao povo de Israel no meio de uma circunstância, quando o profeta Isaías está ali alertando o povo de tantas dificuldades, do afastamento de Deus, dos perigos. E Deus vem para dizer ao povo: olha, vocês são possessão minha. Vocês não precisam temer, porque eu te remi, ou seja, eu te resgatei. E além de resgatar, Deus diz que eu te chamei pelo nome. Quando Deus diz que Ele chamou pelo nome, Deus diz que Ele é um Deus que está perto, que conhece, que sabe quem você é, quer seja o povo de Deus no plural, quer seja o povo de Deus individualmente. Mas Deus está dizendo: olha, eu te conheço pelo nome, você é meu. E depois disso, o capítulo vem relatando, os outros versículos, sobre perigos, sobre circunstâncias que ninguém deve temer, porque nós somos posse do nosso Deus e Deus nos conhece pelo nome. Pensando agora no nome, e isso também é um fato comum a todos nós, os nomes eles são escolhidos pelos pais. E não há uma ingerência, não há uma interferência do bebê recém-nascido, que ainda não sabe nem falar, para dizer: pai, não gostei desse nome. Mas o nome ele é escolhido pelo pai, diretamente. E alguns têm alguns desconfortos, outros não. Também um outro fato interessante, quando a gente pensa no nome, é que ele se torna uma obrigatoriedade. Diante da necessidade de convivência, diante da necessidade de identificação de cada ser humano individualmente, é preciso ter um nome. Isso não é novo, isso aconteceu desde o princípio. E hoje, quando a pessoa precisa existir em sociedade, conviver, comprar, vender, estudar, precisa ter um nome, precisa ter um registro, para que então possa conviver. E ainda assim a gente olha que na Bíblia, e também nas sociedades, nas civilizações antigas, os nomes eles expressavam em alguns momentos qualidades. Qualidades que o pai tinha esperança que o filho ou a filha nutrisse ou desenvolvesse durante a vida. Às vezes situações que demonstram caráter, outras vezes uma esperança que o pai colocava, ou então eles associavam o nome com alguns acontecimentos anteriores ou às vezes no próprio dia. E quando a gente olha isso, a gente vê que tem uma situação interessante que penso que a maioria conhece. Você já ouviu esse termo, Icabode? Quem já ouviu esse termo? Vários já ouviram. É um termo bíblico que pode ser também Icabô ou Icabode. Foi-se a glória de Israel. É no momento quando Eli é o sacerdote, tem os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles são homens maus, desobedientes. O povo sai em batalha, o povo é derrotado. Hofni e Finéias, os filhos do sacerdote, são mortos. E a arca do Senhor, que simbolizava a presença do Senhor, foi roubada pelos filisteus. A marca da presença do Senhor não está mais com o povo e foi levada agora pelos inimigos. E Eli, já velho, já não enxerga mais, cerca de 90 anos, vem o servo e dá a notícia: olha, perdemos a batalha, a arca foi levada, os teus filhos são mortos. E a cabeça de Eli, diz o texto, pesou e ele pendeu para trás e ele então morreu. E quando a notícia da morte do esposo foi dada à nora de Eli, que estava grávida, ela então antecipou a gestação do menino. E ela também já estava para morrer. E vem alguém e diz para a nora de Eli, aquela mãe ali, que acabara de dar à luz ao menino, dizendo assim: olha, não fica triste não, porque é um menino. Ela não respondeu palavra, ela não se interessou, e ela só disse assim: o nome dele será
Icabod. Foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel, porque a presença, o que simbolizava a presença de Deus, foi levada pelo inimigo, e logo depois de dar o nome à criança, ela faleceu. Esse é uma situação bíblica que apresenta essa escolha de um nome diante de um acontecimento naquela circunstância. Você sabe que os índios, eles são especialistas nisso, né? Então está lá a mamãe índia que vai dar à luz, e o pai fica naquela expectativa, né, ali naquela maternidade na aldeia, e de repente quando nasce o bebê, ele olha para o céu, ele vê uma nuvem negra, ele fala, meu filho vai ser nuvem negra. Aí ele olha para o campo, vê um boi sentado, touro sentado, águia veloz, e ele vai dando nomes assim do que ele vê na natureza, expressando também estas situações. E em outros momentos a Bíblia também apresenta que o nome de determinados personagens podem ser modificados de acordo com uma mudança que a pessoa passa por um momento de transformação ou por um novo propósito que Deus tem para a vida da pessoa. Os personagens mais característicos que passaram por isso, você vai se lembrar de Abrão, que se tornou Abraão, e Deus disse assim, olha, o nome agora seu vai ser Abraão, porque você será pai de uma grande multidão. E aí mudou o nome de Sarai para Sara. E o outro também é Jacó. Jacó, que é um dos patriarcas, e que dá origem a essa linhagem dos patriarcas ao povo de Deus, o nome Jacó quer dizer suplantador ou usurpador, por causa daquilo que aconteceu no nascimento dele. Mas depois que ele lutou com o anjo, e ele prevaleceu, e ele disse assim, eu não saio daqui sem a tua glória. Ele tinha que enfrentar o seu irmão ao sair dali. E ele lutou e prevaleceu. E aí Deus disse, o teu nome não vai ser mais Jacó, vai ser Israel, porque você lutou com Deus, ou seja, com o anjo, e você venceu. Aquele que luta com Deus, aquele que persiste com Deus, e assim por diante. Aí a gente vem para Jesus, e em alguns momentos também a gente vai ver que a pessoa tem um nome que é direcionado pelo próprio Deus, e no caso de Jesus, os anjos, com Zacarias também. Mas aí o anjo que apareceu disse a Maria, e também a José, mas principalmente a Maria, que aquele menino que haveria de nascer, levaria, e no mesmo texto de Lucas vai dizer que ele levaria o nome de Jesus, porque seria o Salvador do mundo. Jesus quer dizer Deus é salvação, Jeová é salvação ou Salvador. Mas também diz no mesmo texto que ele também seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que coisa linda o nome de Jesus. Deus conosco quer dizer que Jesus deixou a sua glória e veio aqui. E o termo teológico, o pastor Éder e os teólogos aqui, né, é tabernacular, tabernaculou, ou seja, Jesus armou a tenda entre nós para viver com a gente. E isso foi possível para que ele pudesse trazer a salvação a que todos nós hoje temos acesso. Um outro costume nessa parte introdutória é o costume de dar o nome a alguém por amizade, ou por reconhecimento, ou por respeito, ou por honra. Isso é muito comum na cultura árabe. E eu tenho, pastor Éder, um nome árabe. Eu tenho um nome árabe. No ano de 2004, em viagem missionária no Marrocos, ali na cidade de Marrakech, a porta de entrada do deserto do Saara, levando alguns missionários para introduzi-los no campo ali, encontramos alguns líderes da igreja ali em Marrakech. E nós estávamos numa reunião de trabalho, depois de acertarmos toda a situação da parceria, resolvemos realizar um culto e adoramos ao Senhor em 4 idiomas. Adoramos em português, em francês, em árabe e em inglês. E um momento tão especial, a gente recebeu realmente ali um momento de visitação de Deus. E um dos líderes disse assim: eu quero agora celebrar a ceia. E preparou lá os elementos, nós celebramos a ceia. E ao final daquele culto, aquele jovem pastor, naquela altura tinha 23 anos, ele virou e disse assim:
eu gostei muito de você, brasileiro. Você me daria a honra de, no contexto do Oriente Médio entre os árabes, usar o meu nome? Você pode usar o meu nome? Eu falei, sim. E ele falou, então o seu nome árabe vai ser Abdurazak. Então eu tenho um nome árabe. Não vou registrar, mas é Abdurazak, que quer dizer escravo do Deus que tudo provê. Deus é o nosso provedor, amém? Escravo do Deus que tudo dá, que tudo provê. Eu tenho um amigo, vou falar sobre ele no final, Abdala ou Abdallah. E o Abdala, o nome de Abdala quer dizer escravo de Deus, que também pode ser Abdullah. E aí Abdala, por causa da nossa amizade, ele diz assim, você é interesseiro. Eu falei, não, Abdala, por quê? Porque você só é escravo de Deus se Ele te der. Eu falei, não, o foco é que eu sou escravo de Deus porque Ele é bom. Ele falou, não, eu sou escravo só, de qualquer jeito. E aí a gente fica trabalhando isso muito assim, na amizade, mas na verdade, Abdurazak, Abdala, são nomes árabes. Hoje, a gente observa que os pais, nesse contexto de Brasil, e em alguns momentos até dentro da igreja, dão os nomes aos filhos, procurando os nomes dentre as celebridades. Já viram isso? Começa uma novela, aí tem um artista lá, fazendo sucesso e tal, e os pais olham aquele artista e se identificam, nasce a criança, põe o nome do ator da novela. Quantos Tarcísio Meira tem por aí, Francisco Coco e por aí vai. Outros colocam o nome de jogadores de futebol. Eu lembro que tinha uma época que era tal de Lineker para lá, Lineker para cá, E hoje, quantos garotos estão recebendo o nome de Neymar por conta disso, e até Messi? Então isso acontece também com artistas de Hollywood e tudo mais. A gente até entende que alguns fazem isto inconscientemente, né? No desejo de... É uma esperança do pai de que o filho ou a filha também tenha sucesso. Aí a gente vê também a questão dos nomes de presidentes, né? Clinton... o Gorbachev a gente quase não vê, mas a gente vê, às vezes a gente vê Raíssa, né? E por aí vai. Então há esta situação também. Quando a gente olha isso, tem gente que aparentemente não gosta muito do nome. A maioria não tem problema, mas alguns têm dificuldade. Quero dizer para você que se você tem alguma dificuldade com o seu nome, e você é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus Cristo, e você vai para o céu, não precisa se preocupar, porque lá no céu você vai receber um nome novo. Não sei porque o pastor aqui vibrou, ele comemorou, graças a Deus. Eu estou observando que eu conheci o nome dele, parte do nome dele. Não é isso, pastor? Éder, e tem mais alguma coisa. Mas não tem problema. Agora tem gente que tem dificuldade realmente. Só que o texto de Apocalipse, no capítulo 2, o verso 17, vai dizer que aqueles que vencerem vão receber essa oportunidade de estar no céu, e Deus vai entregar uma pedra branca. Está lá no texto de Apocalipse. Uma pedrinha branca com um nome. E diz que é um novo nome. E que só quem conhece esse nome é aquele que o recebe. Então a gente não se preocupa com isso. Também não vamos investir tempo para explicar o que tem a ver isso daí, mas a gente quer caminhar um pouquinho pensando no nome. Nesse texto que a gente leu, a gente observa essa situação de Deus tomando posse. E quando a gente tem essa marca, quando a gente tem esse contato, quando a gente tem essa filiação, isso traz privilégios, mas também traz responsabilidade. E não é somente o nome, se é João, Joaquim, Maria, Flávia e por aí vai. Não é somente essa questão de Deus conhecer. Além de conhecer o nome, Ele conhece quem você é, a sua essência. Mas o mais importante é que Deus te conhece como filho. E como filho dele, Ele tem expectativas para você.
O pai coloca o nome no filho, a mãe coloca o nome no filho, na filha, e eles vão trabalhando com a criança para que ela vá crescendo, e certamente nesse acompanhar, desde os primeiros dias, existe uma expectativa. O papai olha para o filho e fala assim: olha, ele precisa caminhar nessa direção, fazer essa faculdade, e a filha, e por aí mais. Então, assim como o pai investe no filho e na filha, e nutre uma expectativa positiva, Deus também investe em você e em mim. Então a importância não é somente o nome pelo qual você é registrado, que Deus conhece, mas Deus conhece você como essência de que você é, com suas habilidades, com suas qualidades, com suas fraquezas, com seus defeitos, mas também Deus te capacitou com dons, e Ele nutre uma expectativa para que você então viva de acordo com essa filiação que você tem através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, a gente observa que quando há esse envolvimento com Deus, e quando há quando a pessoa assume realmente essa posição, ele não vai ter outra opção do que servir. Eu gostei do que o Júnior falou, acho que ele vai lembrar novamente. Identidade tem uma, e você disse que a gente tem essa identidade. E qual é a nossa identidade? É servo. Essa é a nossa marca. A gente foi criado por Deus à sua imagem e semelhança para viver para a glória dele, e também para que a gente possa servir as nações. Então, diante dessa responsabilidade, a gente tem que ser luz, a gente tem que testemunhar, a gente tem que amar, a gente tem que servir. Então a gente observa, e eu vou falar mais no contexto da igreja batista e não da presbiteriana, por não conhecer, mas no nosso contexto da nossa igreja, a gente observa que algumas pessoas fogem desta responsabilidade. Algumas pessoas não se envolvem e muitos dão desculpa. Se a gente sabe que a tarefa de evangelizar é de todos, todos concordam com isso? Sim ou não? Tarefa de evangelizar de todos, sim ou não? Sim. Mas aí a gente observa que nem todos se comprometem. E eu já, não estando agora, mas sou pastor de igreja local, e quantas vezes, pastor Éder, a gente joga esse peso na igreja, tem que evangelizar, e a gente vê pessoas sofrendo, pessoas até que têm um desejo de evangelizar, mas não conseguem, e alguns usam desculpa: ah não, eu não tenho o dom de evangelista. Evangelizar é só para quem tem o dom? O dom vai se manifestar naqueles, e esta pessoa com dom, ela tem uma habilidade natural, ela tem uma capacidade espiritual, ela pode estar falando de qualquer coisa, a conversa termina em Jesus, amém? Está falando de futebol, Palmeiras 5, Corinthians 0, sou palmeirense. Pastor, eu achava que aqui uma igreja tão abençoada dessa, tem gente aqui que é do Corinthians, não esperava isso não. Mas tudo bem, gente, Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, nós somos do time mais que vencedor do time de Jesus, amém? Então, e aí a gente observa gente que tem uma habilidade natural, que qualquer tipo de conversa, receita de bolo, ou vai falar de política, ou está na fila do banco, ela consegue fazer uma ponte naturalmente e pregar o evangelho. Que bênção que toda a igreja tem destes e destas pessoas. Mas agora, a tarefa de evangelizar não é somente dos evangelistas, ou dos pastores, ou dos missionários, é uma tarefa de cada um de nós. Agora, para conforto de alguns, você já viu essa frase também: pregue o evangelho, se preciso, use palavras. Já ouviram isso? Porque o foco não é subir em cima de um caixote, o foco não é na oratória, o foco não é na eloquência, o foco não é chegar numa praça, como alguns fazem, a gente louva a Deus que alguns têm essa capacidade, mas o foco é viver o evangelho como estilo de vida. Mas em algum momento você precisa testemunhar. O pastor Edson Queiroz, pastor da primeira igreja batista em Santo André, acho que o pastor Éder conhece, alguns conhecem, ele é um estadista em missões, e ele, então,
ele leva as pessoas a evangelizar, ele faz um trabalho fora do Brasil, no Brasil, e de quando em quando ele chega na igreja dele domingo à noite, e no contexto de Igreja Batista Júnior, o culto mais concorrido é do domingo à noite, não sei se aqui também é. E ele chega no culto do domingo à noite, e as ovelhas lá, a igreja lotada, 1.500 membros, e as pessoas esperando que ele pregue um sermão de alento, de conforto, ele manda distribuir as 4 leis espirituais. Quem já viu esse folheto? Olha aí, é um folheto evangelístico com 4 pontos explicando sobre Jesus. E ele manda distribuir as 4 leis espirituais. Aí chega na hora do sermão e ele fala assim: gente, o meu sermão nesta noite são as 4 leis espirituais. Ponto 1. Aí ele explica para a igreja o ponto 1. Ponto 2. Aí ele vai explicando. Chega no 4º, ele termina e diz: agora tem uma oração. E essa oração é que a pessoa que quer entregar a vida a Jesus, confessa a Jesus, seguindo a base dessa oração. E aí ele termina a explicação do folheto, fecha a Bíblia e fala: gente, acabou o culto, vamos embora, façam isso essa semana com alguém. E ele joga a responsabilidade. Houve um momento que ele fez assim com a igreja, e era num domingo de manhã, quando acabou o culto, foi um jovem lá. Aí o jovem chegou na porta da igreja e falou: pastor, o senhor tem razão, eu reconheço que a responsabilidade que eu tenho de evangelizar, mas eu não consigo. Quando eu abro a boca para falar com alguém, a perna treme, eu fico amarelo, branco, some. Tem gente que faz assim, tem gente que passa por isso, por esse mico, sim ou não? Tem. E a gente fala isso com todo carinho, porque alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. E esse jovem, com muita dificuldade de evangelizar, disse para o pastor que ele não conseguia, mas que ele gostaria de evangelizar alguém. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: bom, pelo menos você quer levar alguém até Jesus? Ele falou: quero. Então abaixa a cabeça e fecha os olhos. Aí o jovem abaixou a cabeça, o pastor impôs as mãos e falou assim: ó Deus, o jeitão do Edson, ó Deus, este jovem quer evangelizar, mas ele não consegue, a língua está travada, destrava a língua dele. Senhor, coloca as palavras na boca dele, dá oportunidade, tira a timidez. E esta semana ainda, o primeiro momento que o Senhor coloque alguém no caminho desse jovem para que ele possa evangelizar, em nome de Jesus, amém, meu filho pode ir embora. Aí o jovem abriu os olhos e falou assim: só isso, pastor? Só isso, já orei. Segue, fica atento que Deus vai te dar uma oportunidade. Ele falou: então tá bom, Bíblia debaixo do braço. Ele saiu da igreja e aí foi pegar o ônibus. Quando ele chega no ponto do ônibus, ele olha, aí não tem ninguém, ponto vazio. Aí ele falou assim: ufa, não tem ninguém aqui. Então Deus, eu não preciso evangelizar, não tem ninguém aqui. Esperou o ônibus, vem o ônibus, ele deu sinal. Quando ele entrou no ônibus, só tinha o motorista e o cobrador. Lá tem cobrador. Só tinha o motorista e o cobrador. Ele falou: ó Deus, então aqui eu também não vou evangelizar, porque eles estão trabalhando. Fale com o motorista somente o necessário e indispensável. Ele falou: então estou livre. Aí passou a roleta, pagou. No terceira fileira de cadeiras, ele se sentou do lado da janelinha para ver quem ia entrar. Porque a oração é que Deus iria colocar alguém para ele evangelizar. Ele sentou, passa um ponto, passa o outro, chega num ponto, tem um outro jovem. O cara dá um sinal, ele começa a suar, fala: meu Deus, será que é esse? Aí o cara entra no ônibus, paga a passagem. Gente, quando ele foi passar para frente, o ônibus inteiro está vazio, tem uma pessoa na janelinha. Qual a possibilidade de qualquer pessoa que entra no ônibus vazio com uma pessoa, qual a possibilidade dessa pessoa passar e sentar do lado? Qual a possibilidade? Nenhuma. Humanamente nenhuma. Mas aquele jovem passou para frente e se sentou do lado dele. E quando ele sentou do lado dele, ele sentou e cumprimentou: oi, tudo bem? Aí o jovem, suando frio já, né? Tudo bem. Aí ficou paralisado. E aquele jovem cumprimentou, sentou. Quando olhou, ele estava com a Bíblia no colo. Aí o jovem disse assim: o que é isso? Ele: ai meu Deus, é a Bíblia. Posso ver? Pode. Ele entregou a Bíblia, olhando para frente, entregou a Bíblia. Aí o cara abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, o que tinha dentro? O folheto das 4 leis espirituais. Aí aquele jovem pegou e falou: o que é isso? Ele falou: é um folheto que explica sobre Jesus. Mas como é que é isso? Você pode me explicar? Posso. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E tem a oração. E aquele jovem entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo naquele ônibus.
Talvez você não precise passar por esse processo, mas sabe qual é o foco? O foco não é se você tem o dom, o foco não é se você fala bem, o foco é se você tem desejo no teu coração de levar pessoas até Jesus. Se você tem desejo, Deus vai usar você. Se você tem desejo que pessoas se convertam, Deus vai abrir a tua boca, Deus vai te dar a oportunidade e vai transformar você numa pessoa que proclama o Evangelho em toda e qualquer situação. A gente tem responsabilidades por causa dessa filiação do nome, de ser luz, de testemunhar, mas também de servir e de amar. Eu não estou controlando o tempo, não sei quanto tempo eu tenho, ainda tenho 1h30 para falar. Eu sei que eu não tenho 1h30, mas eu gostaria de falar aqui a respeito de uma situação que demonstra esse servir. E quando a gente serve, algumas situações também são transformadas, inclusive pelo nome que é conhecido. Vocês já acompanharam e sabem da grande dificuldade do nosso país e dos governantes, o prefeito Orlandino está aqui, e dos governantes com o problema da droga. Então, as drogas, os dependentes químicos, e neste momento, principalmente o crack, se tornam um câncer na sociedade. Famílias estão sofrendo, e famílias que estão sofrendo não são famílias somente de baixa renda, mas são famílias abastadas. Há uma preocupação da sociedade brasileira, dos governantes, do terceiro setor, das famílias, das igrejas. E Deus deu oportunidade para que houvesse uma mudança de um nome, porque você sabe da Cracolândia no centro de São Paulo. Quem já ouviu falar da Cracolândia? Você sabia que a Cracolândia está mudando de nome? A Cracolândia está se transformando em Cristolândia. Pastor Fernando Brandão, que é o executivo de Missões Nacionais e tem a responsabilidade de cuidar da evangelização das igrejas batistas dentro do Brasil, estava pregando na primeira igreja batista de São Paulo, Praça Princesa Isabel. E o local que ele estava hospedado passava pela Cristolândia. E tinha gente para buscá-lo com um carro, mandava um táxi, e ele pregando. E teve um dia que eu falei assim, não precisa não, que eu vou a pé. E ele saiu do local de hospedagem para ir para a igreja a pé, e de repente ele entrou numa rua, caiu dentro da Cristolândia. De terno e gravata, Bíblia na mão, e os caras cheirando, aquela multidão de gente andando assim, uns zumbis. E ele falou, meu Deus do céu, o que é isso? Quando chegou na igreja, ele quase não conseguia pregar. E ele foi tocado por Deus para fazer alguma coisa. O duro é quando a gente vê uma tragédia, uma dificuldade, a gente sente pena. Quando você vê uma notícia ruim na TV, você muda o canal, né? Teve uma época no passado que a gente rebobinava a fita e aquilo já passa da mente. Mas não, quando a gente vê alguma coisa e resolve fazer, então lá ele começou a pensar numa maneira de transformar aquela realidade. Fez uma parceria com essa igreja em São Paulo, no centro de São Paulo. Eles colocaram um missionário que tinha passado por dificuldades na droga. O pastor Humberto, antes de se converter, ele fez um bolo de maconha na Bahia. Ele ia tomar uma overdose no dia do aniversário, porque ele falou assim, eu nunca tive uma festa de aniversário. E no dia que a mãe dele preparou uma festa, que estava tudo certo para ter a festa, a mãe morreu. E ele não teve festa de aniversário. Então ele falou, no ano seguinte ele falou, eu vou morrer no dia do aniversário. Fez um bolo de maconha, cocaína, e ele era o bicho solto lá do morro, traficante. E naquele dia Deus mandou um crente da Assembleia de Deus na casa dele. O cara entrou na festa do traficante, do dono da boca, desligou o som e falou assim, eu vim falar de Jesus. Quase morreu, né? Mas Deus entrou em cena. Para resumir a história, esse homem se converteu e ele, depois de várias situações, chegou a ser diretor dos presídios do Estado do Espírito Santo, juntamente com a sua esposa, especialista nessa área, e ele foi colocado lá na Cristolândia. Gente, nós já passamos de 450 pessoas recuperadas do crack no centro de São Paulo. Tem um coro da Cristolândia com 200 vozes, gravou um CD com o Fernandinho,
Cantor Fernandinho, nosso amigo, nosso parceiro. E você, se você procurar, digitar na internet, você vai encontrar esse histórico todo aí. Porque alguém resolveu fazer alguma coisa. Então, quando a gente está falando de nome, de identificação, quando a gente se envolve com uma atividade espiritual para proclamar o nome de Jesus, estas realidades são mudadas também. E agora a Cracolândia vai se tornar Cristolândia. Isso aconteceu em São Paulo. Sabe onde já está? Caminha para que tenhamos uma Cristolândia em todas as capitais do nosso país. Isso já foi implantado em Campinas, isso já foi implantado, está sendo implantado aqui em Santos, isso já foi implantado no Rio de Janeiro, em Recife, em Brasília, em Vitória, no Espírito Santo, porque o Brasil inteiro está precisando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o único antídoto para as drogas. E eu sei que você sabe disso. Mas o que acontece em nossas igrejas evangélicas por todo o Brasil é que algumas pessoas não valorizam a palavra de Deus. Lê a Bíblia quando o pastor vai pregar o sermão no domingo na igreja. Bíblias que ficam no console do carro, fechadas em casa. Tem crente que é viciado em novela, em tantas coisas. Consegue acessar a mídia, tem o tablet, o iPhone, o Facebook, mas não acesso à palavra de Deus. E essa é uma realidade que tem acontecido também por todo o nosso Brasil. Você tem o seu nome, que foi dado pelo seu pai, pela sua mãe. Esse nome, ele identifica você. E assim como as pessoas conhecem você através do seu nome, Deus também conhece você por inteiro. E se você foi lavado no sangue de Jesus, você é cidadão celestial, você é filho do Rei. E você vai viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Isso traz privilégios, vida abundante, paz no coração, segurança em Cristo, vida eterna, corpo glorificado, mas também traz responsabilidades, viver de maneira digna do nome que você carrega como filho do Rei. Baixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Eu gostaria que você apenas refletisse e agradecesse a Deus aí no seu coração por quem você é. João, José, Antônio, Joaquim, Anderson, Maria, Clarice, Flávia, qualquer que seja o seu nome, agradeça a Deus, dizendo: Deus, eu te agradeço por quem eu sou. Agradeça por sua família, por seu pai, por sua mãe, pessoas usadas por Deus para te trazer ao mundo. Agradeça porque um dia a luz do Evangelho te alcançou. Agradeça porque um dia você foi resgatado e você foi salvo, você é salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Agradeça porque na jornada da vida cristã, Deus está contigo, chama você pelo nome, possessão de Deus, qualquer que seja o perigo, a dificuldade que você enfrenta ou vai enfrentar, Deus está contigo para te abençoar, para te livrar, para te conduzir. E agradeça a Deus, porque você tem uma identidade e você é cidadão celestial. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em cada vida aqui e que teu Espírito Santo complete esta obra em cada coração, em nome de Jesus. Amém.